Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o livro A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, do Zygmunt Bauman. Eu recebi esse livro do pessoal da Zahar. Caso você nunca tenha me ouvido falando sobre o Bauman é um autor que eu li muito quando eu estava na faculdade e, enfim, foi super importante assim na minha formação. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu não leio mais tanto ele hoje quanto eu lia naquela época, obviamente, mas eu acho que eu já falei dele aqui no canal. Eu sei que tem um vídeo sobre o Isto Não É um Diário, eu vou deixar o link ali embaixo. Também é um livro muito legal, principalmente para quem não tá nessa necessidade acadêmica de entender conceitos e tudo mais. Ele é um livro mais leve, de certa forma, de escrita mais leve do Bauman. É bem interessante ver ele por esse outro aspecto. E, enfim, o pessoal da Zahar então me enviou esse daqui, que na realidade é um ensaio, é um livro curto, em que ele vai falar sobre a distribuição de renda mundial. Bom, ele começa o livro com um dado que é um pouco chocante, que o 1% mais rico do mundo possui 40% dos bens globais, que os 10% mais ricos têm 85% da riqueza do mundo, e que a metade situada na parte mais baixa da população possui apenas 1% da riqueza global. Isso são dados de 2000. E, na realidade, assim, ele apresenta muitos dados mesmo sobre a questão de desigualdade, alguns voltados para países mais específicos, alguns voltados para o mundo inteiro. E ele vai usar, então, esses dados para discutir a questão da distribuição de renda. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ele discute exatamente a ideia que a gente tinha, porque boa parte dos grandes defensores do capitalismo defendiam que vai causar essa diferença de renda muito grande, mas que todos vão se beneficiar, porque, por exemplo, supõe-se que os mais ricos sejam aqueles que produziram coisas inovadoras, que fizeram descobertas, enfim, e que esses bens produzidos serão usados e serão de benefício de todos. E que eles têm direito de se tornarem ricos por causa disso. A questão que o Bauman está comentando aqui é que isso não acontece de fato. Essas pessoas ficam de fato ricas, mas o benefício não se espalha para todo mundo. O benefício também fica restrito. Então até aqui, eu vou ler para vocês o que está aqui atrás, que eu acho que explica bem. Depois de décadas afirmando-se que o mercado seria responsável por corrigir as disparidades de renda entre pobres e ricos, pesquisas e estatísticas oficiais atestam justamente o contrário. Os ricos estão cada vez mais ricos, enquanto os pobres estão cada vez mais pobres. E a proporção está saindo de controle, né? Então ele baseia toda a argumentação dele em cima de muita informação, ele tem pesquisas de muitas fontes diferentes, isso é bem interessante. Às vezes a gente se sente, enquanto está lendo, um pouco confuso com essa quantidade de dados, isso é uma verdade. Mas ainda assim é interessante ver que ele pesquisou muito, que tem muita gente pesquisando sobre isso, e como todas essas pesquisas parecem ser coerentes, parecem estar indo para o mesmo lugar. Bom, antes que me perguntem, o Bauman em momento nenhum defende o comunismo, o socialismo, enfim, ou coisas do tipo. Ele não defende uma solução específica também, mas ele defende que essa proporção é errônea e que algo deve ser feito para resolver isso. Ele não propõe uma mudança desse sistema, mas alguma mudança dentro do sistema. Ainda que ele não seja muito conclusivo quanto a isso, ele mais aponta o problema do que propõe tantas soluções, enfim. Talvez esse seja um leve defeito do livro, né? Ele não propor tantas soluções, mas eu acho que não é um problema. Acho que não é a proposta dele aqui. A proposta dele talvez seja mais chamar a atenção para esse fenômeno global que está acontecendo agora do que qualquer outra coisa. O que ele deixa bem claro é que esse fenômeno deve continuar se acentuando ainda e a indagação de para onde isso de fato vai, né? Assim, qual vai ser a consequência de tudo isso? Bom, a gente já sabe boa parte das consequências. São muitos casos de pessoas que morrem de fome, morrem por falta de acesso à saúde, esse tipo de coisa básica mesmo. E essa já é uma grande consequência da desigualdade de renda, mas ele se pergunta, conforme esse fenômeno vai se acentuando, até onde isso vai levar, né?
Interessante também a maneira com que ele organiza tudo isso que ele tá falando pra gente, porque ele vai meio que refutando todas essas impressões que a gente tem sobre a distribuição de renda, sobre todos esses achismos que a gente tem, que não é tão ruim assim, que vai dar certo, que não sei o que, que quem tem dinheiro necessariamente trabalhou mais, e ele vai refutando com dados tudo isso, pra mostrar que não é bem assim, que a coisa acontece por causa do modelo do mercado mesmo. E que como quem é rico naturalmente fica mais rico sem ter que fazer mais nada, a pessoa já fica mais rica. E quem é pobre não precisa fazer mais nada também, que vai continuar ficando mais pobre. Eu achei esse livro muito interessante. Ele é uma leitura relativamente simples e relativamente rápida, mas que eu acho que fala muito sobre o nosso tempo, fala muito sobre a nossa sociedade. E ele é um livro incômodo, assim, você sai dele incomodado de viver nesse mundo, assim. E incomodado de talvez ser impotente frente a essa situação. Acho um livro muito relevante para quem gosta de pensar o mundo em que está vivendo e como funcionam as coisas e como funciona a sociedade. Fora que é o Bauman escrevendo, e eu sempre acho gostoso o Bauman escrevendo. Eu acho que ele tem um jeito simples de chegar nos leitores. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar sobre esse livro. Ele é um livro curtinho, então não dá pra falar tanto dele também. Mas caso alguém queira saber alguma coisa mais específica, pode deixar nos comentários. Se alguém já leu, me diz o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.